tem ideia quão importante é o processo digestivo na sua saúde? A medicina ayurvédica responde isso pra gente. Vem comigo. Já estou aqui com uma pessoa que vive para cuidar das pessoas. Doutora Heloísa Frank, médica, terapeuta ayurvédica e naturóloga. Acho que é melhor eu deixar você se apresentar, né? Inclusive já contar um pouco aí da sua história, porquê da medicina e por que você resolveu se especializar nessa terapia milenar indiana. Conta pra gente. Bom, eu entrei na área da saúde pela naturologia. Desde pequena, eu sempre fui muito alérgica a medicamentos. E a minha mãe, ela é adepta aos cuidados naturais e sempre cuidou de mim com florais, com cura prânica, enfim. Então, por ter essa referência em casa dos cuidados mais integrativos, e eu tenho um pai médico, então eu tinha uma vontade de fazer medicina. Que legal. Porém, quando, eu fui prestar vestibular pela primeira vez, eu vi que o que eu gostaria mais era de trabalhar mais com a parte da medicina natural do que com a alopatia em si. Foi aí que eu conheci a naturologia, que é uma faculdade de técnicas integrativas de saúde. E dentro da naturologia eu tive o meu primeiro contato com a Ayurveda. Uhum. E aí eu me apaixonei pelo Ayurveda, porque a Ayurveda acaba sendo uma naturologia completa, que trabalha da alimentação, fitoterapia, terapias corporais, esse modo de ver o indivíduo como um todo e um ser integrado à natureza. E aí, com a prática do Ayurveda, me voltou o desejo de fazer medicina alguns anos depois, sabendo que eu poderia ajudar e atingir mais pessoas com essa união, do conhecimento médico com o terapêutico. Ah, que legal. Então foi sua segunda faculdade? Foi minha segunda faculdade. Primeiro eu fiz naturologia, e aí o curso de terapeuta ayurvédica. E aí me veio a vontade de entender melhor sobre a nutrição. Eu fiz uma pós-graduação em nutrição clínica, que estuda mais a nutrição voltada para o tratamento das doenças. E aí depois veio a medicina. Então você já entrou na medicina com um olhar totalmente diferente para o assunto, né? Sim. Eu fiz um caminho que às vezes as pessoas acham que é uma contramão, Porque geralmente hoje os médicos que trabalham com medicina integrativa primeiro fizeram medicina e depois se formaram, se especializaram em integrativa. Eu tive essa sorte de entrar na faculdade já com a visão integrativa, então, e um pouco mais madura, E aproveitei de uma outra maneira o curso de formação. Sem dúvida, que legal. E me conta um pouco mais sobre o que é o Ayurveda, né? Acho que é um assunto hoje que as pessoas têm muita curiosidade, mas talvez muito pouco conhecimento ainda. O Ayurveda tem crescido bastante, graças a Deus a gente tem visto aí mais, A gente falando de Ayurveda, a oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre isso já mostra, que está sendo melhor divulgado, está sendo mais trazido para a nossa vida do dia a dia. Eu sou super curiosa sobre o assunto, que bom que você está aqui, porque ao mesmo tempo eu também entendo muito pouco, então para mim está sendo uma super oportunidade. O Ayurveda é a medicina tradicional indiana, Então é uma medicina milenar, que foi trazida, a gente diz que ela foi recebida por nós, dos seres antigos, e que tem bases de tratamento, e de visualizar o organismo. Então, a Ayurveda vê a gente como seres integrados à natureza, que assim como a natureza é formada por 5 elementos, ar, espaço, fogo, terra e água, nós também somos formados por esses 5 elementos. E cada elemento exerce uma função no nosso organismo. E por nós sermos formados dos mesmos elementos que a natureza, a gente sofre uma grande influência do ambiente que a gente vive, do clima, da natureza, das relações. Então, o Ayurveda, ele considera que para a nossa saúde, a gente vai ter interferências da emoção, do nosso estilo de vida, da nossa alimentação, do clima, dos ambientes que a gente frequenta, além da nossa questão genética. Então, e do karma também, que é essa questão da lei de ação e reação. E acho que a gente pode, então, falar um pouco mais sobre alimentação, né? Existe uma alimentação ideal dentro do Ayurveda? Como é que funciona essa questão da alimentação e da interação com o ser humano? Acho que para a gente começar a falar sobre a alimentação, uma das coisas que eu acho que diferencia bem o Ayurveda da alimentação mais tradicional, que a gente tem mais contato aqui, é que o Ayurveda leva muito em consideração a nossa capacidade digestiva. Uhum. Então, dentro do Ayurveda, a gente não é aquilo que a gente come apenas, a gente é aquilo que a gente come e tem a capacidade de digerir.
E a digestão, no Ayurveda, essa capacidade digestiva, ela é chamada Agni, que é o nosso fogo digestivo, a nossa capacidade de metabolizar tudo. E o que seria você digerir bem algum alimento? É você conseguir absorver esses nutrientes dos alimentos, separar, né, os nutrientes dos dejetos, eliminar bem esses dejetos e utilizar os nutrientes, né, depois que ele passar pelo processo de digestão, ele ser utilizado para formar novos tecidos, para restaurar os tecidos e para trazer para a gente energia, vitalidade, imunidade. Então, a alimentação, para ela ter um efeito dentro do Ayurveda, ela considera inicialmente a nossa capacidade digestiva. Nossa, que legal. E como é que eu sei se eu tenho uma capacidade digestiva boa ou equilibrada? Geralmente, quando a gente tem uma capacidade digestiva boa, a gente come e logo depois de comer não tem aquela sensação de peso, de sono, de letargia, de náusea, por exemplo. Então, a gente sai, né, sai da refeição com uma sensação de leveza. Tá? E sem sintomas digestivos, então sem gases, sem mais ou menos 2 horas depois, né, da refeição, a gente já não deve mais ter eructações, né, arrotos, por exemplo. A gente pode até ter próximo da refeição, mas 2 horas depois a gente já não deve ter mais essa sensação de leveza. O intestino deve funcionar todos os dias, para a gente saber que a nossa digestão está acontecendo, porque a gente come todos os dias, então a gente precisa fazer essa eliminação dos dejetos todos os dias. Quando a nossa digestão está boa, a gente tem clareza de pensamentos, rapidez de raciocínio, porque existe, além da digestão, né, física, né, dos alimentos em si, esse Agni, que é a nossa capacidade digestiva, ele também é responsável por digerir os nossos pensamentos, as nossas emoções e os ambientes, né? Então, existe uma influência também da nossa emoção sobre a nossa alimentação, né? Sim. E nossa capacidade digestiva. Sim. Fala mais disso. A nossa alimentação pode influenciar nas nossas emoções. Então, por exemplo, se a gente utiliza um excesso de alimentos picantes, a gente pode ficar um pouco mais impulsivo, um pouco mais irritado. E as emoções também vão atrapalhar a nossa capacidade digestiva. Então, por exemplo, se a gente está aqui com uma comida linda, maravilhosa, cheirosa na mesa, orgânica, super bem preparada com amor, mas a gente toma um susto aqui ou recebe uma notícia, por exemplo, triste, imediatamente a gente perde a fome. Não sei se você já percebeu isso. Às vezes acontece alguma coisa, você tá com fome, tá pronta para comer e você vem com uma notícia de morte, uma notícia ruim, claro. Enfim, acabou, perdeu o apetite. Bom, é difícil para mim perder o apetite, mas eu entendo. Tá, e me fala um pouco mais sobre essa questão do alimento em si, né? Além do processo digestivo. Que tipo de alimento eu posso pôr para dentro? Existem alimentos proibidos dentro do Ayurveda? Não existem? Dentro do Ayurveda, a gente não encontra, assim, alimentos que sejam proibidos. Você nunca pode comer isso. Se você tiver uma boa capacidade de digerir, você pode até transformar veneno em néctar. Né? Tá. Mas se você tiver uma má capacidade de digestão, você vai comer uma folha de alface e vai ter uma distensão e vai ter uma má digestão. Então, o que a gente sempre considera dentro do Ayurveda? Que a gente deve comer uma alimentação que seja adaptada ao lugar que você vive e a sua capacidade digestiva e a sua constituição, que é uma constituição de nascença, mas que a gente precisa considerar a sua constituição atual, porque os doshas que a gente fala dentro do Ayurveda, que são as constituições, a gente nasce com dosha, mas dosha significa aquilo que desequilibra. Então, é normal a gente ter desequilíbrios dos doshas. O que a gente precisa é encontrar uma faixa de equilíbrio dentro desses desequilíbrios. Então, o que eu tô querendo dizer, né? Eu posso ser pita e estar vata. E aí, nesse momento, eu não vou fazer uma alimentação para pita, eu vou fazer uma alimentação para pacificar o vata, mesmo eu sendo pita. Né? Ou seja, você vai usar o oposto, né? É uma terapia por opostos. Dentro do Ayurveda, semelhante aumenta semelhante e oposto reduz oposto. E é uma terapia por opostos. Né? Então, o quente equilibra o frio, o seco equilibra o excesso de umidade, o oleoso, aquilo que é áspero, né, macio, equilíbrio áspero, enfim. Então, Agora você falou um pouco do vata, do pita. Me conta quais são as naturezas que você pode ter e como é que a gente identifica isso num ser humano. Então, dentro do Ayurveda, né, os elementos, eles se agrupam 2 a 2 e acabam formando os doshas, que é uma constituição biofísica, psíquica, emocional, enfim.
esses elementos, quando eles se combinam 2 a 2, eles vão exercer funções no nosso corpo. E também algumas tendências que a gente tem, né, de metabolismo, de emoções. Então, quando o fogo se une com a água, a gente tem a formação do dosha pitta, que tem uma preponderância de fogo. Então, o dosha pitta, ele é responsável no nosso organismo por toda a nossa capacidade de transformação, de digestão. Ele traz pra gente mais ímpeto, mais capacidade de ação. A pessoa que tem um dosha pitta, por exemplo, é uma pessoa mais determinada, ela pode ter uma tendência, se em desequilíbrio, a ser mais competitiva, extremamente perfeccionista, ter uma questão de autocobrança. Geralmente a gente fala um pouco mais dos desequilíbrios, que é mais fácil a gente se identificar nos desequilíbrios do que nos equilíbrios, né? Sem dúvida. Então o Pitta geralmente é aquele que tem muita fome e nunca esquece da fome. Se você quiser irritar um Pitta, você atrasa o horário de almoço dele ou vai fazer alguma pergunta pra ele na hora que ele tá comendo. Bom, a gente já sabe que eu sou Pitta, então. E o Kapha, por exemplo, ele já é mais tranquilo, mais pacífico, ele é terra e água, então ele traz aquela estrutura, aquela base, né? O Kapha é aquela questão de dar estrutura, de dar segurança. Então o Kapha é mais estável. E isso pode trazer alguns desequilíbrios para ele se ele se mantiver muito na estabilidade. Então, se ele ficar com falta de movimento, ele vai poder ter mais letargia, mais falta de energia, sentimentos mais depressivos, mágoa, uma tendência maior a desenvolver compulsões alimentares e buscar, né, mais por um apego, né, essa tentativa de preencher se ele tiver em desequilíbrio. Certo. E já o terceiro? O Vata, o terceiro, ele é formado por ar e espaço. Então vamos pensar nas qualidades de ar e espaço, né? Ar e espaço é super fluido, ar e espaço é leve, é móvel. Então o Vata, ele governa no nosso organismo todos os movimentos. Então os movimentos do sistema nervoso, os movimentos de circulação e todo o nosso movimento do trato digestivo. E é também o Vata que é responsável por aquela separação, né, dos nutrientes dos alimentos para os dejetos. Uhum. Então, o Vata ali separa os nutrientes dos dejetos e coloca o nosso trato em movimento. Pitta é o fogo transformador que vai trazer as enzimas digestivas ali para que ocorra a digestão. E Kapha é a capa protetora, o muco que vai proteger o nosso organismo de todas essas reações químicas. Uau. E aí, então, a gente vai ter uma capacidade de formar uma estrutura com uma capacidade de mudar e reformar tecidos e de transformação que traga pra gente clareza mental, uma boa imunidade, uma boa disposição. Entendi super. E aí existe uma alimentação adequada para cada natureza, então? Isso, existe uma alimentação Tá. adequada para cada natureza, que, por exemplo, o Vata, se eu estiver Vata ou se eu estiver num clima Vata, eu preciso pensar que o Vata, ele se agrava com frio e com seco. Então, se eu estiver numa condição Vata, o que eu preciso dar para ele? Calor e lubrificação. Tá. Então, ao invés do Vata comer uma verdura em forma de salada crua, eu vou amenizar isso fazendo, por exemplo, uma verdura refogada com um pouquinho de óleo, algumas especiarias como coentro, cominho, erva doce, para trazer uma facilidade para digerir. A gente usa muitas especiarias para facilitarem a digestão dos alimentos. A gente até colocou umas aqui para dar um brilho na mesa. Elas trazem alegria, né? O aroma, assim, essa capacidade de transformação das especiarias. Dentro da Ayurveda, a gente fala que a nossa cozinha pode ser a nossa farmácia, né? Então, que os alimentos... Você usa o alimento como remédio, né? Exatamente. Isso é muito alimento legal. Como remédio. E as especiarias e os chás, né? Como uma forma de manter a saúde e de recuperá-la também quando ela estiver desequilibrada. Então, muitas vezes a gente faz uso de alimentação, de especiarias, de chás e de compostos fitoterápicos para recuperar a nossa saúde, por exemplo, ou para mantê-la. Você vê que quem tem uma alimentação saudável tem uma qualidade de energia e uma disposição muito melhor, maior. claro. A gente vê hoje que é uma epidemia de queixa, de cansaço e fadiga no consultório. E aí, às vezes, a gente vai olhar e a pessoa tem uma alimentação que, apesar dela achar uma alimentação saudável, não é tão saudável assim. Uhum. Porque, às vezes, é incompatível com a característica dela, incompatível com a digestibilidade, incompatível com a saúde dessa própria pessoa, né? E aí, eu ia te perguntar isso depois, mas de repente, se eu tiver curiosidade para entender um pouco mais sobre qual é a minha natureza e como é que eu deveria ter minha alimentação, como é que eu faço esse processo?
Geralmente você deve fazer uma consulta, então procurar um terapeuta ayurvédico ou um médico ayurvédico ou um naturólogo, né, que trabalhe, que tenha essa visão, né, da Ayurveda. Nesse momento a gente vai fazer uma avaliação minuciosa de como que é a sua rotina, como que são, né, as suas eliminações, como é a sua fome, quais os sintomas que você tem. E aí identificar quais são os fatores que causam o seu desequilíbrio. Porque dentro do Ayurveda a gente não remedia para apagar ali o incêndio. A gente vai lá a fundo em qual é a causa do seu desequilíbrio atual. E a primeira coisa que a gente faz é remover a causa. Porque não adianta a gente tratar nada dentro do Ayurveda se a gente não identificar a causa e não remover aquilo que está causando um dano. Então, geralmente, por exemplo, no meu modo de atender, eu faço uma primeira consulta, a gente identifica juntos essa causa desse desequilíbrio, que é o que mais te incomoda. Então, você chega com uma queixa, por exemplo, e a gente busca, direcionado àquela queixa, quais seriam as possíveis causas. A gente entra num plano terapêutico para remover essa causa, porque às vezes não é simplesmente dizer, olha, não faça mais isso que a pessoa vai conseguir, né, mudar esse hábito, é uma questão de realmente mudança de hábitos. E aí, geralmente, a gente faz essa avaliação para identificar qual é a constituição da pessoa, como ela está agora, e aí como ela está agora vai falar muito sobre a digestão, sobre o estado mental, sobre o estado emocional, e a gente traça um plano de tratamento que geralmente vai ser de estilo de vida, mudança de hábitos, autocuidado, algumas práticas de autocuidado para você fazer na sua rotina diária, o uso de ervas, o uso de especiarias, esse ajuste da alimentação. Às vezes a gente ajusta alguns horários de alimentação e já melhora. Às vezes a gente ajusta a qualidade do alimento para determinado horário e facilita a digestibilidade. E é interessante você estar me falando, porque isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Então, de fato, tem que ter esse processo de autoconhecimento, de ter alguém responsável que entende sobre o assunto para dar um norte, né? Porque, de repente, sozinha eu não conseguiria, né? É interessante ter um profissional que acompanhe, porque a visão do outro sobre aquilo que está acontecendo também é uma parte que, às vezes, a gente, quando está olhando pra gente, a gente não enxerga tudo, né? Sim. A gente enxerga as coisas mais parcialmente. Mas quando a gente está conversando, a gente está com algum pensamento, a gente vai conversar com um terapeuta, ou com uma amiga, ou com o nosso parceiro, enfim, com qualquer outra pessoa. Quando a gente escuta a gente falando, né, a gente já cai umas fichas por aí, né? Já tem uns insights. Então, a mesma coisa é quando, por exemplo, a gente sempre fala, o médico não deve ele mesmo se cuidar, a gente precisa procurar um colega que faça um diagnóstico sem ser aquele nosso para nós mesmos. E assim, o Ayurveda traz muita autonomia, apesar disso, o Ayurveda traz muita autonomia para você se observar. Mas é sempre bom a gente ter um acompanhamento de um profissional que consiga ter uma visão integrada daquilo que a gente está passando e trazendo, né, daquilo que a gente traz no momento. Geralmente, assim, quando a gente faz os testes, tem muito teste na internet, né? E os testes são legais pra gente ver como que a gente está no momento. Porque o teste vai te perguntar da sua digestão, você não vai responder da digestão de quando você era bebê, você vai responder da sua digestão agora. Hoje, então, quando você faz lá no teste, dá 10 pita, 5 vata e 8 kapha, não significa que você seja pita kapha, significa que você está pita nesse momento. Entendi. E aí a gente precisa fazer aquela alquimia de juntar a sua constituição de nascença com aquilo, como você está agora e como é o ambiente que você frequenta, a sua digestão, o clima, enfim. Gente, incrível. Já tô louca pra fazer a minha consulta. Eu sou suspeita porque há 20 anos eu me trato com a Ayurveda, né? Então... Não, eu nem sei como é que eu não fiz isso antes. E me fala mais, assim, eu entendi que não existem alimentos proibidos, mas existem combinações que são proibidas dentro da Ayurveda? Sim, existem combinações. Dentro da Ayurveda, como a gente prioriza muito essa questão de digestibilidade, os textos clássicos trazem pra gente alguns alimentos que, se eles forem ingeridos combinados na mesma refeição, um atrapalha a digestibilidade do outro. E, infelizmente, isso é muito comum na nossa cultura, porque eu vou citar aqui alguns que você vai ver que é muito frequente. Ovo com laticínios, então ovo com queijo. Aquele famoso omelete que a gente come de manhã, direto. Ou que vou jantar uma jantinha leve, eu quero uma proteína com salada. Vai o omelete ali. Sim. Se, por exemplo, eu for atleta, praticar atividade física todos os dias, tiver com a minha
digestão equilibrada, eu posso eventualmente comer um omelete. Mas se eu tiver sem energia, acordando cansada, perdendo energia ao longo do dia, com sintomas digestivos de gases ou constipação ou intestino solto, eu não devo comer essa combinação, porque já tô tendo um sinal de que a minha digestão não tá E aí boa. vai ser detrator, né? E aí isso vai me causar adoecimento. Porque aquele alimento que ele é mal digerido, ele vai formar no nosso corpo toxinas provenientes da digestão incompleta daquele alimento, que é o que a gente conhece como ama dentro do Ayurveda. Então, um conceito fundamental, além do Agni, é esse conceito de ama. Então, se eu não tiver uma boa capacidade digestiva, eu vou formar resíduos tóxicos. E esses que vão resíduos gerar doenças. que vão gerar doença. Então, dentro Super do Ayurveda, interessante. os fatores que, né, o que está dentro da fisiologia, né, da fisiopatologia do Ayurveda, da formação da doença, um desequilíbrio na digestão, com formação de ama e desequilibrando os doshas. E aí ele vai atacar um tecido que seja um tecido sensível. E aí o meu pode ser o fígado, o seu pode ser o intestino, o do nosso colega pode ser o estômago. Cada pessoa tem um órgão sensível. Entendi. Que interessante. Outras combinações, assim, incompatíveis que a gente pode ver também, que é muito comum, às vezes, na nossa alimentação, é a carne, o peixe, ou a carne, ou o peixe, ou o frango, combinado com laticínios também. Então, aquela Gente, mas pizza... eles comem muitos no Brasil. Come. Aquela pizza de frango com catupiry. E ainda mais Sanduíche de filé com queijo. sanduíche de filé com queijo. O famoso sanduíche de peito de peru com mussarela, com queijo branco e orégano. Então, ali, assim, aí existem duas combinações incompatíveis, assim, porque a gente não deve comer pão fermentado com queijos também. Então, já o pão com queijo já não é uma boa combinação. Uau, que é super comum também. E ali o peito de peru com queijo também não. Então, às vezes a gente, né, tem essa falsa ideia de que o que a gente está comendo é saudável, mas o Ayurveda traz ali algumas coisas que a gente pode melhorar ainda a nossa capacidade digestiva e ter mais saúde, né? Me conta mais uma combinação, fiquei curiosa agora. As frutas com leite também são comuns, né? Então, por exemplo, A gente faz muita vitamina, bolo com fruta. Então, o bolo não é muito um alimento ayurvédico, né? Porque aí vai o ovo, a farinha, o leite Tudo e de a errado, fruta, tá no bolo. Né? E você vê também que às vezes as pessoas comem bolo, quem não tem digestão boa, o bolo cai como um tijolo, né? Mesmo que o bolo esteja super macio, fresquinho, tem pessoas que não digerem bem. Ficam com cólica, né? Tem essa questão da distensão. Eu tô começando a rever tudo aqui que eu faço de errado, eu acho que eu faço tudo errado. O Ayurveda fala assim, pra gente melhorar a nossa capacidade digestiva, então a gente tem que comer uma quantidade, né, ideal para nossa constituição, ideal em relação ao nosso gasto energético. Então, se eu tenho um dia, eu tenho a minha constituição, mas eu tenho um dia que foi um dia mais tranquilo, que eu não gastei muita energia, não tive muito trabalho mental, porque o pensamento, o cérebro também consome muita energia. Demais. Não tive muito trabalho físico, é um dia que eu vou comer menor quantidade. Agora é um dia que eu fiz atividade física, tive um monte de atividade mental, estou com fome, eu posso comer maior quantidade. Agora, a fome é uma coisa que direciona muito, né, a alimentação no Ayurveda. Se eu não tiver com fome, eu não devo comer, né? Não, exatamente, porque a fome é o sinal de que a refeição anterior foi completamente digerida. Então, se eu não estiver com fome e me alimentar, é como se eu estivesse colocando um arroz cru ali numa panela que o arroz está quase pronto. Aí, até o cru ficar bom, o quase pronto vai queimar, ou esse arroz vai virar uma papa. E o que acontece? Não fica o alimento bem digerido. Então, eu não vou absorver aquilo que eu deveria absorver, vai ficar difícil de fazer aquela separação de nutriente e dejeto, vai aumentar a possibilidade desse alimento fermentar e trazer ali os problemas intestinais, as desbioses intestinais. Então, muito de alteração de microbiota que a gente vê hoje em dia é por esse mau hábito de beliscar, por exemplo, de comer além da fome. Agora, existem horários adequados? Mesmo eu tendo com fome ou não? Existe isso? Existe uma distribuição da qualidade e da quantidade dos alimentos de acordo com os horários do dia. Tá. Então, lembra que eu falei no começo que assim, a gente sofre a influência da natureza e a natureza influencia, né, na gente? Então, o que acontece? O nosso fogo digestivo é elemento fogo.
que acontece quando o dia nasce? O sol começa a nascer, então a gente nasce com um sol mais fraquinho, que vai crescendo a intensidade do sol, e aí meio-dia, geralmente o sol está a pino, e depois ele vai decaindo. Então isso acontece com o nosso elemento fogo também. O elemento fogo vai acordando mais devagar, tem o pico do fogo ao meio do dia e vai reduzindo até a noite. Então dentro da Ayurveda que a gente coloca a quantidade de alimentos de acordo com esse fogo. Então de manhã, o que eu tenho? Se eu tiver fome, se eu acordar com fome, eu tomo um café da manhã mediano. Porque o sol está nascendo, o meu fogo está aumentando, mas meu fogo ainda não está na potência máxima. Perfeito. E aí eu cheguei no horário do almoço. Esse é o horário que quem quiser sair, fazer alguma estripulia, é o horário que dê para fazer. Porque é o horário de pico de digestibilidade. Então aí é a hora que eu vou comer uma alimentação um pouco maior de quantidade e talvez, se eu quiser optar, um pouco mais pesada. Certo. Então, por exemplo, se eu como carne, eu devo evitar comer carne no jantar e preferir comer a carne no almoço, porque eu tenho melhor capacidade de digerir. Se eu quiser comer uma combinação incompatível, um filé à parmegiana, eu vou comer o filé à parmegiana no almoço ao invés de jantar esse filé à parmegiana. E aí, mais no final do dia, o sol vai começar a descer, né? Vai começar a se pôr. Então, meu fogo volta a baixar. Então, eu tenho que ter um jantar em menor quantidade e mais leve em comparação com o almoço. E comer quantas horas antes de dormir? Ou não comer? A gente deve evitar comer pelo menos 2 horas antes de dormir. Tá. E isso vai depender também da sua digestão. Se você tiver uma digestão mais lenta, a gente tem que 3 horas, por exemplo, antes de dormir. Uma outra coisa que eu lembrei aqui que você, falando em dormir, o Ayurveda não recomenda que a gente durma depois de uma refeição. Então, aquele hábito de dormir após o almoço não é recomendado pelo Ayurveda porque prejudica a digestibilidade e pode trazer um pouco de letargia quando você acordar. É claro que isso a gente tem que adaptar às culturas. Existem culturas que são completamente adaptadas a tirar aquela siesta. Então, ok. Na Europa isso acontece muito, né? Agora, por exemplo, se você tiver obesidade, diabetes, né, doenças crônicas não degenerativas, você deve evitar as coisas que prejudicam a sua digestibilidade. Então, mesmo que você seja europeu, evite de dormir ali depois do almoço, porque senão você vai formar mais toxinas. Mas até é físico, né? Essa questão de que você tá deitado, você não consegue fazer a digestão assim como você tá em pé, né? Então, você fica ali com o alimento voltando muito, né? Exatamente. A gente fala assim, se você precisar descansar, mais até para gestantes, assim, porque as gestantes têm mais sono, assim, depois da alimentação, encosta, fica numa cadeira recostado, mas fica assim com o rosto, né, acima do teu corpo, né, não fique totalmente na horizontal, faz né. sentido. E é para manter ali aquela angulação e para facilitar o movimento, que o movimento da digestão é de cima para baixo. Então, se eu deitar, eu atrapalho. Agora tem umas curiosidades que eu queria que a gente falasse também. Por que essa história de comer a salada depois da refeição e não antes? A salada crua, ela tem uma coisa que ela é predominantemente com os elementos ar e espaço. E a gente precisa preencher o nosso estômago se a gente pudesse dividir o nosso estômago em 3 partes, a gente deveria deixar um espaço vazio, 1/3 vazio, 1/3 preenchido com líquidos, pensando que não é só o líquido que a gente bebe com o alimento, mas os enzimas digestivas, os sucos digestivos e o líquido do próprio alimento. E 1/3 com o alimento sólido. A salada é um alimento que contém muito ar e espaço. Então, quando eu inicio a minha refeição com a salada, eu vou levar mais elemento ar e espaço para esse meu estômago. Então, eu posso distender mais o meu estômago nesse momento. Certo. E uma outra coisa é que o sabor amargo é o sabor que traz mais saciedade. Então, se eu começar a comer com sabor amargo, eu posso prejudicar minha capacidade digestiva, porque ele vai esfriar naquele momento. O sabor amargo, ele não ajuda a formação do fogo, porque ele também inibe essa concentração do suco, né? Isso, quando ele entra e ele resfria, ele prejudica essa função de aquecer do fogo digestivo. Então, o que a gente costuma fazer? A gente começa a refeição com um alimento mais quente, para não resfriar essa nossa fogueirinha, e finaliza a refeição com a salada. Ou então eu como junto com a refeição, abrandada, quando a gente come o quente junto com o mais cruzinho, para ele trazer aquela abrandada. Em quais situações, assim, que eu falaria para você, evite comer a salada, né? Do Ayurveda falaria, evite comer o alimento cru.
Se você tiver intestino preso, se você tiver, né, a constipação intestinal, a formação de gases, distensão, às vezes crises de ansiedade, de medo, porque esse alimento mais seco, mais amargo, ele acaba agravando o vata, que é o nosso ar e espaço. Né? Então, assim, e também, por exemplo, a gente fala, come a salada na hora do almoço em dias quentes. Evita comer a salada na hora do jantar para você não ficar mais aérea. Ah, Elô, mas eu adoro comer salada no jantar. Faz uma salada de legumes cozidos e come na temperatura. O alimento cru à noite também não é muito bom, né? Por causa da digestão. Agora, legal. Então, eu deveria comer a salada depois da refeição. E a fruta? Eu devo comer depois da refeição? Não devo? Que horas entra a fruta na minha alimentação? O Ayurveda não considera muito a sobremesa, né? Então, a gente deve, geralmente, finalizar a refeição com sabor amargo, que o organismo vai entender que aquela refeição foi terminada, foi completa, e vai me trazer mais sensação de saciedade. Quando a gente come a fruta, principalmente se ela for de sabor doce, ela não traz essa sensação de saciedade pós-refeição. Então, ela pode dificultar a digestão daquele alimento que a gente acabou de comer e pode também desencadear mais vontade de comer mais coisas depois. E para a gente aproveitar muito bem os nutrientes das frutas, então a gente recomenda que as frutas sejam ingeridas nos intervalos das refeições. Entendi. Então, eu tomei café da manhã e aí fiquei com uma fome. No meio da manhã, coma uma fruta. E aí o Ayurveda recomenda também que a fruta, você coma a fruta in natura, a fruta inteira, né? Não um suco de frutas, enfim. E, por exemplo, para essa mesma pessoa vata, que tem uma dificuldade de digerir os crus, você pode fazer a fruta cozida também, que é muito comum dentro do Ayurveda. A gente faz um lanchinho da tarde com uma banana cozida, por exemplo, uma bananinha assada com canela. Delícia, amo. Isso é bem pacificador. Tá. O que mais que a gente pode contar aqui de novidade, curiosidade sobre a Ayurveda? Acho que algumas condutas, né, para se alimentar bem. Então, acho que essa questão da gente não comer se não tiver fome é importante. Tá. Uma outra coisa é não deixar de comer se você estiver com fome. Então, muitas vezes as pessoas, elas estão com fome, mas estão fazendo outras coisas e param, né, não vão se alimentar. E aí a fome acaba passando, mas o corpo entende como uma sensação de fome oculta. E aí isso prejudica também a nossa saúde. Então eu devo comer toda vez que eu tiver fome e não devo comer sem fome. Perfeito. Tá? Só que a gente tem que tomar cuidado com a fome emocional, né? Porque se for uma fome que eu tô com vontade de comer pão de queijo com doce de leite, isso não é fome, né? Fome é assim, se tiver um prato de arroz, feijão, quiabo e jiló, você vai comer. Claro. Né? Então a gente tem que prestar atenção um pouco nisso. Ah, não, eu tô com fome, então eu tô autorizada. A doutora Elô falou que eu posso comer qualquer coisa. Não é assim, né? Uma outra coisa, o momento da refeição deve ser considerado um momento sagrado. Porque a digestão, ela não depende só das nossas enzimas digestivas. A digestão começa pelos sentidos. Pensa num limão agora, a boca enche de água, né? Então, quando a gente vai começar a comer, a gente precisa olhar para aquela comida. A gente precisa sentir a textura daquela comida. A gente precisa sentir o cheiro da comida. Então, lembrar que a refeição não é só pegar o alimento e colocar na boca. Não é comer assistindo televisão. Não é comer assistindo televisão. Sim. Uma coisa também que é muito comum e que a gente precisa evitar são, né, as reuniões de negócios e principalmente grandes decisões no horário de refeição. Não faz nenhum sentido, né? É impossível. Você não faz nenhum nem outro bem, né? E você atrapalha a digestão. A mesma coisa comer com a televisão, que você falou. Assiste um jornal, desses jornais que são sensacionalistas. Coisa terrível. Comendo. Você vai precisar digerir aquela má impressão que está vindo pelo jornal. Você vai precisar digerir as emoções que são desencadeadas pelas impressões. E você vai digerir a comida. Então, você não vai digerir nada, na verdade. Você não vai dar conta da emoção, da sensação e da comida. E muitas vezes a gente faz isso. Sim. Outra coisa, não comer em lugares muito movimentados também, para não ficar com esse excesso de sentidos. Então, a gente vê muito, né? Aqui a gente tem bastante esse hábito, né? Tem bastante disponível. Tem os barzinhos com aquelas mesas na calçada e passa todo mundo e música, enfim. E isso você vai estar distraindo os seus sentidos na hora que você estiver comendo. Então, o momento de comer é prato na mesa, concentração, respiração, sentir. E isso a gente se perdeu um pouco, né? E mastigação, né?
mastigar muito bem os alimentos, porque eu brinco assim, né, com as minhas pacientes sempre. Estômago não tem dente. O único lugar que a gente tem dente é na boca. Então, se eu não mastigar bem meu alimento, não tem outro lugar que ele possa ser mastigado. Então, esse alimento que ele entrar um pouco maior no meu estômago, ele vai causar mais dificuldade para ser digerido. Às vezes, ele vai passar ainda aos pedaços até o intestino delgado. E se ele chega ali, ao invés de chegar um líquido no intestino delgado, que é um suco que deve chegar, começa a chegar alimentos em pedaços, as bactérias lá do intestino, elas amam. Elas se proliferam, elas fermentam, elas trazem vários sintomas que não são agradáveis, né? E o ideal é que a gente mantenha o nosso intestino mais saudável possível, né? Sim. Porque o intestino a gente considera nosso segundo cérebro, né? Sim. O intestino é um dos grandes guardiões da nossa saúde, né? Ele tem uma interligação direta com o nosso sistema nervoso. Então, a nossa capacidade mental, o nosso estado emocional, o nosso estado físico, a nossa imunidade depende 99% do nosso intestino. Cada vez se fala mais disso. Esse assunto é muito recorrente aqui, a gente falou já várias vezes disso. Quantas vezes eu mastigo, então, antes de eu engolir? Existe isso? Não tem uma conta certa, você precisa mastigar 30 vezes. O que eu costumo utilizar na prática é mastigue até o seu alimento virar uma pasta dentro da boca. Tá. E assim, às vezes, você está comendo com outras pessoas, nota se você é o primeiro que termina de comer, né? Se você está saindo da mesa muito rápido. Às vezes, por exemplo, na minha experiência pessoal, assim, se eu estiver mais agitada, se eu estiver mais ansiosa, se eu estiver atrasada nessa questão de tempo, eu tenho uma tendência a comer rápido. Uhum. E eu como muito com a Cida na minha casa, né? E a Cida come sempre devagar. Então, quando eu percebo que eu terminei muito tempo antes dela, eu falo, ops, eu me desequilibrei aqui. Traz a Cida aqui pra me ajudar. Traz também. A Cida, porque eu tenho que... Tô precisando dela. Então, porque a gente precisa ter essa presença, né? E aí, às vezes, quando a gente se perde nos pensamentos, a gente perde a presença de mastigar bem. E se eu não mastigo bem, não dá tempo de formar as substâncias que trazem saciedade. E aí, a gente come pra viver, né? Assim, pra sobreviver, né? Essa questão da relação com o alimento, ela tem se perdido muito, né? Sobre o quanto a gente entende que aquilo é uma fonte, que é o que a gente tá falando de saúde pra gente, de fato. E senta e vive esse momento sagrado, né? Depende, a nossa vitalidade depende daquilo que a gente se alimenta, né? Tem um professor que sempre brinca assim, né? Ele fala, a gente nasceu com 2 quilos, 3 quilos, o resto entrou pela boca. Nossa, realmente é um pensamento muito, muito interessante. E aí é isso, então qual é a qualidade daquilo que eu vou querer formar os meus tecidos? Olha, uau, é realmente isso, a gente fala, a gente é o que a gente come e agora o que a gente digere, né? Por que a gente não reflete tanto sobre ter alimentos com mais qualidade, né, na nossa rotina? E hábitos alimentares que tragam mais qualidade, né? Não somente o alimento, mas isso. Porque você pode comer um alimento orgânico, muito bem feito, bem preparado, mas se você comer com pressa, ou comer assistindo um jornal, ou comer tendo uma discussão, esse alimento não vai virar um néctar de energia no seu organismo. Você vai digerir ele mal. E o que a gente coloca de emoção quando a gente cozinha também, né? Faz muita diferença. Isso é um ponto fundamental que você trouxe. Quando a gente cozinha, a gente passa a nossa energia pro alimento. Uhum. Então, isso é uma coisa, às vezes, que as pessoas que comem fora acabam perdendo um pouco. Porque a gente não sabe quem cozinhou o nosso alimento. Então, a gente não sabe se aquela pessoa estava num bom dia, num mau dia. Se ela estava desejando bem ou mal para alguém. Se ela estava com os pensamentos elevados, né? E a gente absorve tudo isso. Não tem como. Existe uma influência nisso. Tanto que quando a gente estiver com raiva, alguma coisa, é melhor não cozinhar, não faz. Não quer dizer que aquele alimento vai apodrecer, mas aquele alimento vai trazer aquela memória, né? Eu adoro cozinhar porque é uma terapia pra mim, mas é isso. Eu sinto, quando eu não tô bem, sai tudo errado. É impressionante. Tô adorando o papo. O que faltou a gente falar sobre a medicina ayurvédica, a alimentação? Acho que a alimentação é uma coisa que a gente deva prestar muita atenção no nosso dia a dia. O Ayurveda, muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa muito complexa, mas ela é super simples. Envolve muito essa questão de autoobservação e de ter atitudes e tomar decisões que a cada dia, né, que você pode escolher entre melhorar a tua qualidade de vida ou piorar. Então, a Ayurveda mostra muito pra gente isso todos os dias. Cada momento é uma escolha que precisa ter presença.
E que essa autoobservação é a chave para a nossa saúde. Porque a partir do momento que eu consigo me observar e identificar como que eu estou e o que o meu corpo está pedindo naquele momento com clareza, eu consigo cuidar melhor de mim. Ter um autocuidado, né? Exatamente. E é isso. Aí e autorresponsabilidade, né? É bem-estar, é equilíbrio mental, físico, energético, né? Espiritual. E essa questão de que a gente é influenciado pelo meio e pelas relações também, que eu acho que é um pouco diferente do que a medicina convencional, né, pensa um pouco, né? Então a gente não é dissociado da vida social, né? A gente não é dissociado do meio que a gente vive. Não, a gente faz parte de tudo, né? Doutora Elo, quer deixar uma mensagem? Quer falar mais alguma coisa pra gente sobre esse assunto tão interessante? Eu acho que para quem despertou interesse, né, viu que existem coisas ainda que podem ser feitas, é lembrar que o momento para a gente ter melhores escolhas é agora, né? Que a gente não precisa ter uma vida perfeita, a gente não precisa esperar a segunda-feira, a gente não precisa esperar ter as condições perfeitas para a gente fazer pequenas escolhas ao longo do nosso dia a dia. E eu gosto de falar também, assim, que uma coisa, né, uma pequena mudança que você torna um hábito é melhor do que uma grande mudança que seja passageira. Então, hoje, por exemplo, você pode escolher: eu vou evitar comer uma combinação incompatível de alimento no jantar, por exemplo. E continua comendo nos outros momentos, mas escolha pelo menos uma coisa. Eu posso escolher ir dormir 15 minutos mais cedo. Eu posso escolher acordar 15 minutos mais cedo. Eu posso escolher andar de escada hoje, ao invés de elevador. Então, são pequenas escolhas que a gente faz no dia a dia que pode mudar a nossa vida, assim. E tudo depende da gente, né? Exatamente, é a tal da autorresponsabilidade, né? 100% da nossa vida depende da gente. Ou eu vou sair desse papo já com várias atitudes diferentes, tenho certeza. Que bom. Foi incrível, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu te vejo no teu consultório. Vai ser um prazer te receber. Obrigada.